Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, onde que o nosso objetivo é sempre buscar o nosso aprimoramento moral. Somos poucos nessa noite de hoje, mas o importante é aquela força de vontade permanente, constante e, como sempre relembramos, visando a nossa verdadeira pátria. Por isso estamos aqui. Nos distanciamos de tudo aquilo, os convites que as coisas da terra nos trazem nesse instante. E estamos aqui, um pouco amadurecidos, mas sempre buscando o melhor para nós. É importante que nessa reunião, no qual nós vamos fazer parte da noite de hoje, que a nossa atenção e pensamentos possam, o máximo possível, estar aqui presentes, deixando o problema durante o dia, as festas mundanas que ocorreu durante o dia. Vamos fixar os nossos pensamentos aqui e agora. E tudo isso que é da terra lá fora. E convido a todos os irmãos e irmãs, através de uma prece, pedir ao Senhor pela abertura da nossa reunião desta noite. Amado Mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro de cada instante nessa existência, como em muitas outras que passaram e outras que hão de vir. Aqui estamos, trôpegos, vacilantes, mas ainda respirando cada vez mais esse ar de compreensão, de entendimento, à luz dessa belíssima doutrina, esse Consolador que nos ensina cada vez mais esclarecidamente o que devemos fazer para sermos um pouco mais felizes e nos preparando ao retorno à pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, no qual nós adentraremos um dia. Então, Mestre Jesus, que a vossa divina luz se faça no nosso meio nesse instante, para que assim possamos buscar o aprendizado e cada vez mais ser mais acessíveis a tudo isso que vós nos ensinara quando se referiu o amor ao próximo como a nós mesmos. Assim, irmão maior, pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Pois bem, vamos nós outros temos a nossa atenção redobrada, como sempre de costume relembramos, para que assim não reste dúvidas e não levemos para casa também essas dúvidas no estudo da noite de hoje. A atenção é fundamental. Hoje, quem vai falar para nós é o nosso irmão Ângelo. Um assunto de extrema importância também para o nosso progresso individual. Que todos possam prestar atenção. Tem a palavra. Aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Muito bem. Trouxe hoje para a gente dar uma refletida em cima disso aí. Ó. Vigiai e orai. Você sabe quem que fez essa recomendação aí? Quem? Olha lá, o rapaz lá falando. Não é? Muito bem. Quem fez essa recomendação aqui, ó, foi Jesus que fez essa recomendação. E aí eu trouxe para a gente refletir em cima disso aqui, para a gente entender um pouco a respeito por que ele falou isso aqui.
Por que que ele pôs nessa ordem? Certo? Vamos lá. O que que significa essa palavra aqui, vigiai? Hoje é Natal, quem souber vai ganhar uma caixa de bombom. Vigiai. Oi? Tomar conta. Eu vou parar de falar aqui. Vigiai. O que mais que a gente pode pôr ali? Porque essa recomendação foi dita por Jesus. Vigiai. Estar atento. Observar. Mas observar o quê? Nós mesmos. Nós vigiar nós, né? Vigiar nós em quê? Vamos apertando. Oi? Também. Oi? Entendimento. O que mais? O que nós temos que vigiar mais que Jesus está recomendando aqui? Eu vou trazer 10 pensamentos. Né? Aí tudo aí, vigiai. Observai, né? O que fazes, o que pensas, né? Porque isso aqui, ó, tem muito a ver com isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro nós vamos martelar nisso aqui. Porque o vigiar que Jesus falou para a gente? Por que ele fez essa recomendação para a gente? Porque sem isso aqui nós não conseguimos chegar nisso aqui, ó. Porque agora vamos lá. O que é orar? O que é orar? Conectar com Deus, né? Orar a Deus é pensar nele. E quando nós não temos isso aqui, nós não conseguimos pensar nele. Tá? Por isso que Jesus falou isso aqui, ó, vigiar. Porque é uma conexão. A gente precisa entender que rezar não é só a gente sentar e falar meia dúzia de palavras repetidas. Não. É pensamento. A nossa ligação com Deus, com o plano superior, é pensamento. Certo? Quando um celular está sem sinal, alguém consegue comunicar com alguém? Consegue? A Vivo está fora do ar. Está sem torre, está sem sinal. Quando nós não vigiamos, nós somos igualzinho um celular. Você tem um aparelho na mão, mas você não consegue fazer uma conexão. Porque muitas das vezes nós estamos presos a situações por falta de vigiar nossos pensamentos. Ficamos presos a certas situações e que nós não conseguimos desligar delas e não conseguimos fazer essa conexão com Deus. Entendeu? Por isso que Jesus fez essa recomendação aqui, ó. É preciso que nós estejamos atentos, que observemos, certo? Sejamos vigilantes para que nós nos coloquemos em condições de fazer essa conexão com o plano superior. Né? Então a gente precisa entender que é pensamento, é vibração. Alguém vê as ondas do celular aí? Da televisão, do rádio? Sintonia, faixa de vibração. Nós emitimos vibrações e energias e recebemos. Nosso pensamento cria isso. Então, por isso que é importante a gente estar atento ao que nós pensamos, porque muitas das vezes nós alimentamos os nossos pensamentos e depois nós não conseguimos sair daquele labirinto, ficamos presos em situações e não conseguimos chegar aqui à prece. Quem vai fazer a prece final para nós hoje aqui? Entendeu? Porque às vezes nós faltamos com isso aqui, ó, ou vigiar. E aí nós não constamos isso aqui. Para a gente poder repetir um pouco em cima disso, eu busquei nesse livro aqui. Ei, boas, hein? Eu busquei nesse livro aqui, ó. Chama Instruções Psicofônicas. Quem já leu, sabe. Esse livro, embora ele tenha sido feito nas reuniões do Chico, lá, mas ele não é um livro psicografado. É esse e o Instruções, e o
Vozes do Grande Além. São 2 livros que não foram psicografados. Eles são feitos nas reuniões mediúnicas, através das manifestações dos espíritos. Eles foram relatando ali e foram colocando nessa obra. Aqui tem muita informação. Eles perceberam que havia muitas informações naquelas comunicações, e aí eles acharam que era importante publicar o livro para que nós também pudéssemos receber essas informações. Então eu busquei nele, onde fala sobre a concentração mental, é André Luiz que vai tratar disso para nós. Isso aqui são informações para a gente refletir um pouco a respeito disso. Então aqui, ó, concentração mental. Essa mensagem foi no dia 24 de março de 1955. Ó, recolhemos de novo a palavra do nosso amigo espiritual André Luiz, que falou a respeito da concentração mental. Tá certo? Ele vai dar para nós 10 itens, 10 lembretes, para a gente poder refletir durante a nossa vida. Ele fala assim, ó, amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé concentram-se em apelos intempestivos ao Cristo. Círculos de fé. Quem que é os círculos de fé que ele está falando aqui? Natal, gente, vai ganhar uma caixa de bombom. Como é que é daquele mais cara que tem lá da Cacau Show, hein? Vai ganhar só a caixa. Os bombom é caro. As religiões, ele está se referindo a isso. Ó, os círculos de fé concentram-se em apelos intempestivos ao Cristo. Ele está se referindo às religiões. E agora? Concentram-se companheiros de ideal com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. Agora ele está se referindo a quem? Olha lá, ó. Companheiros de ideal, companheiros de ideias. Ou seja, ele está se referindo a nós. Concentram-se companheiros de ideal com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado, aqui ó, alarido interno. O que é alarido? Oi? Quem que falou? Ó, vai ganhar a caixa do bombom. Alarido é barulho, é algazarra. E aí a gente precisa entender por que essa algazarra interna. Ela é provocada por quê? Falta de quê? Vigilância. Então a gente precisa entender que isso aqui é o acúmulo do que nós vamos colhendo durante o nosso dia a dia. Aquilo que nós vamos alimentando os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que nós falamos, aquilo que nós buscamos nas redes sociais, aquilo que nós buscamos na televisão. Então a gente precisa entender que isso aqui, ó, que ele fala para a gente aqui, ó, esse alarido é aquilo que nós vamos acumulando durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada. E que muitas das vezes faz esse barulho, essa algazarra interna. E aí não há como concentrar-se, não há como fazer essa conexão. Passa-se o dia inteiro falando mal da vida alheia, né? Cria-se certas situações em que a pessoa fica presa naquela conversa, naquela situação, e um agravante, porque além de ficar com essas ideias fixas, ainda arruma companheiros do plano espiritual, obsessores, que vão influenciar e que vão prejudicar nas nossas concentrações. Tá certo? Aí a gente dá sono, certo? Aí a gente não consegue fazer uma leitura. Você pega um livro para ler, daí a pouco você não desanimado, né? Mas tudo
É através daquilo que nós vamos alimentando, do que nós assistimos, do que nós buscamos nas redes sociais, do que nós conversamos, seja dentro da nossa casa, seja na rua, seja no trabalho, certo? Seja a fofoca que nós participamos. São tudo que vai criando essa algazarra interna aqui, ó, que nos perturba, que nos faz desconectar do plano superior, que faz com que a gente não consiga fazer essa conexão e fazer as nossas preces. Foi por isso que Jesus disse: o vigiai, o observar o que você fala, o que você comenta, o que você ouve, o que você busca. Tá certo? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Não existe ninguém perfeito. Mas nós temos uma informação importante que vai nos levar a uma melhoria. Tá certo? Então a gente precisa entender a nossa parte. Tá? Não existe prece mais forte. Existe pessoas mais preparadas, com melhores condições, devido ao vigiar que Jesus recomendou. Por isso que ela consegue fazer uma conexão melhor. Ela consegue fazer essa ligação de pensamento e vibrações para o plano superior. Certo? Então nós podemos fazer isso também. Com o vigiar, com o observar, com o tomar conta dos nossos pensamentos. Fugir das conversas desagradáveis, né? Nós vamos chegar daqui a pouco nos 10 itens que o André Luiz faz para recomendar para a gente. Alguma dúvida aí, gente? Muito bem. Vamos lá. Ele fala para nós o seguinte: no entanto, é forçoso indagar de nós mesmos que recursos estaremos reunindo. Aí nós vamos perguntar para nós mesmos: quais os recursos que nós estamos reunindo? Simplesmente palavras ou simplesmente pedidos, súplicas? Né? Aí a gente tem que perguntar para nós mesmos: quais os recursos que eu tenho? Né? Quais os recursos que nós estamos reunindo? Simplesmente palavras ou simplesmente súplicas? Só pedimos? Ou só palavras repetidas, decoradas? Aí ele fala: sabemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo. E será se nós realmente merecemos? Estamos merecendo? O que temos feito? Deus sabe. Está no íntimo de cada um. Ah, perfeitamente. Então, o requerimento, o pedido justo, ele deve apoiar-se no direito justo. Será que nós estamos tendo direito? Temos que pensar. Aí olha o que ele fala para nós aqui, ó. Situando a cabeça entre as mãos. O que é situar a cabeça entre as mãos? Pode falar, ó. Quando vai concentrar, como é que se faz? Como as pessoas fazem? Muitos apoiam a cabeça entre as mãos, né? Olha lá, ó, situando a cabeça entre as mãos, é imprescindível não esquecer que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana, os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo de nosso caminho. Então a gente tem que observar quais são os resultados da nossa vida cotidiana. O que nós temos feito na nossa vida de bom, ou o que nós não temos feito de bom, certo? Isso tudo pesa. Os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos. O que nós temos feito de bom? Todo mundo tem oportunidade
E Jesus mostrou isso bem claro. Né? Todas as vezes que fizeste um desses pequeninos aí, foi a mim mesmo que fizeste. Né? Aquele chato. Né? Então a gente tem que entender que Jesus está falando para nós no dia a dia aí, ó. E quais as vibrações que nós estamos espalhando ao longo de nosso caminho? Quais são as vibrações? O que nós temos exteriorizado dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos? Quais as vibrações que nós temos emitido? Então nós precisamos de, quando formos concentrar, é preciso que a gente também busque isso também. Por isso que Jesus recomendou vigiar, para que a gente possa realmente estar atento, observando o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente age. Porque isso aqui é de grande importância. Aí ele fala para nós, é por isso que oferecemos, olha aqui, ó, a bondade aqui, ó, despretensiosamente aos companheiros alguns lembretes que consideramos de importância na garantia de nossa concentração espiritual. Esse aqui, o despretensioso, quer dizer, ele não tem a pretensão de mudar a ninguém, mas eles trazem para nós uma reflexão. Aí é cada um, porque cada um é que está realmente obrando, trabalhando pelo seu progresso, pela sua evolução. Deus pôs nas mãos de cada um. Então, cada um é que realmente busque para o seu entendimento. E o importante é porque o beneficiado de tudo isso é nós mesmos. Porque qual que é a língua que os espíritos falam? Alguém sabe? Eles falam alemão? Eles falam inglês? O que vocês acham? Pensamento. A língua que eles falam é pensamento. Eles não falam. Nós precisamos dessa fala aqui para comunicarmos. Né? Mas eles não, é pensamento, é vibração. Então, isso aqui é importante para cada um. Para que cada um possa realmente alcançar através das preces o que realmente nós buscamos. Mas é preciso que a gente faça a vigilância que Jesus recomendou. Agora nós vamos ter aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, que ele vai dar para nós aqui, ele fala assim, é por isso que oferecemos despretensiosamente aos companheiros alguns lembretes que consideramos de importância na garantia de nossa concentração espiritual. Ao primeiro aí, ó. Não esqueça, fora do santuário de sua fé, o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Onde é o santuário da nossa fé? Nosso coração? Boa. Quem mais? Oi? Também. Santuário de nossa fé. Quem mais quer falar para nós aí? Nós estamos dentro do santuário da nossa fé? Também. Então aqui nós temos de entender que ele fala que nós não podemos esquecer que fora do santuário da nossa fé, ou seja, fora daqui, nós temos que entender o concurso respeitável que compete a cada um de nós dentro dele, lá fora. Seja dentro do nosso lar, seja dentro do nosso trabalho, seja na fila do banco, seja no cabeleireiro, seja na fila do açougue, seja aqui na cidade, seja na cidade que a gente tiver. A gente precisa entender que nós temos que respeitar lá fora os nossos semelhantes. Que nós precisamos, certo, entender o que nós temos que fazer lá fora, aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho. Entender que lá fora está o nosso próximo. Então é lá fora que nós vamos estar procurando a pôr em prática, porque aqui nós somos bonzinhos, tudo ótimo. Vamos bonito. Vamos ganhar a caixa de bombom, né? Cacau. Mas a gente precisa entender na nossa vida cotidiana lá fora.
Tá certo? Aí a gente precisa compreender como que nós vamos tratar as pessoas, começando dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso trabalho, onde a gente estiver, seja nessa cidade, seja em outra. Então a gente precisa entender isso. Porque o que vai é a vigilância que Jesus está falando. O vigiar não é só aqui, não. O vigiar é 24 horas. O vigiar é estar atento, é observar o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando mal dos outros lá fora. Se nós estamos lá na rede social brigando com os outros por política, nós estamos perdendo esses tempos. Nós estamos perdendo tempo. Aí depois a gente não consegue fazer uma prece. Nós não conseguimos fazer uma conexão. Então a gente precisa entender é isso aqui, ó, o alarido, a barulhada interna, é isso aí. Olha isso aí, ó. Preserve seus ouvidos contra as tubas de calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. O que ele está falando para a gente ali? Pode falar, gente. Hoje é Natal, né? Um dia especial, né? Olha lá, ele está mandando a gente preservar os nossos ouvidos contra as tubas da calúnia e da maledicência. E eu pergunto, no dia a dia, quantas conversas que chegam até nós? E não é só mulher que faz fofoca, não. Homem faz fofoca também. Eu trabalhei em meio de homem. Tá? Faz fofoca, a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque ele está pedindo a gente para preservar os nossos ouvidos contra isso. Porque muitas das vezes a gente fica ouvindo certas coisas e como nós somos imperfeitos, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, muitas das vezes a gente se deixa levar por essas situações e isso nos prende, como se nós ficássemos presos a um cativeiro. Nós não conseguimos sair, adoramos isso aqui e não conseguimos, às vezes, fazer uma prece. Não conseguimos depois levar o nosso pensamento aos planos superiores. Porque nós ficamos presos, será que é verdade mesmo? Nossa, mas eu tenho que te contar essa. Não, eu tenho que falar para o fulano. Olha aqui, ó. Ele está recomendando nós preservar os nossos ouvidos. Se alguém vier falar alguma coisa para a gente, vamos lembrar de Sócrates. O que Sócrates fez? Quem sabe? O que Sócrates fez quando foram levar uma fofoca para ele? Oi? 3 peneiras. Quais são as 3? Está vendo? O povo está afiado. É verdade? Ele perguntou para o cara, a verdade eu não sei. É bom? Não, bom não é. O que mais que ele falou? Qual que é a outra? Oi? É útil? Não, útil também não é. Falou, então eu prefiro nem você me falar. É isso que a gente tem que aprender, gente. Porque senão a gente, sabe, não evolui. Não evoluímos. Vamos desencarnar e vamos levar isso para o plano espiritual. E a vida ela é a continuação dessa. Não é nada mais que isso. Nós chegamos do lado de lá, como nós estamos aqui agora. Continuamos. O André Luiz fala que começamos aqui e terminamos lá. É assim. Então a gente precisa entender, fugir disso aqui, ó. Porque quando a gente alimenta qualquer coisa que faz mal para nós, o que acontece? Logo o nosso organismo reage. Passamos mal, não é? O que a gente faz? Corre e vai buscar uma medicação, né? Mas quando a gente está sentindo mal por causa disso aqui, ó, não tem remédio na farmácia para curar isso, não. Não tem remédio, não. Você fica se sentindo deprimido, você fica se sentindo para baixo, não tem remédio a não ser a mudança, a melhoria. Porque isso está fazendo mal para a gente alertar a gente que a gente precisa mudar. Que a gente precisa parar com isso. Parar de fazer fofoca. A gente precisa corrigir isso. A gente precisa entender que a leis de Deus é maravilhosa. Quando isso nos alcança, é para nos corrigir.
É para nos levar a refletir que o que nós estamos fazendo é contrário às leis de Deus. Eu pergunto, isso aqui é bem? Calúnia e maledicência é bem? É contra as leis divinas. Tudo que é o mal é contra as leis de Deus. Então a gente precisa aprender que isso aqui nós precisamos corrigir isso. Tá certo? Eu sei que os meus irmãos aí, ninguém gosta disso, eu tenho certeza. Né? Ninguém fala mal de ninguém, faz fofoca. Eu tenho certeza que ninguém. Mesmo. Estou falando de coração. Mas a gente precisa entender que essas recomendações que ele está fazendo aqui é para o nosso bem, gente. É para a nossa saúde espiritual. Certo? É para a nossa saúde espiritual. Aí, ó. Não empreste o seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. O que é o verbo aqui que ele está falando? Que nós não devemos emprestar o nosso verbo. Nossa fala, nossa palavra, falar palavras indignas. Quem gosta de falar palavrão, quem gosta de falar coisas ruins, olha lá, está recomendando. Por quê? Como que nós vamos conseguir que os bons espíritos, os guias espirituais venham até nós para que a gente consiga falar coisas boas? Pois se a nossa boca está acostumada a falar só bobagem, só contar piada de mau gosto, né? Olha lá, ó. Nós precisamos de nos disciplinar nisso aqui. Aprender isso aqui. Para que realmente nós possamos estar sendo influenciados por bons espíritos. E a gente consiga ajudar alguém, dar um bom conselho, fazer a nossa prece. Eles vão encontrar a gente com a boca limpa. Né? Aí, ó, outro aí, ó. Não ceda seus olhos à fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Ver as faltas alheias. Fique salvo. Olha lá, ó. Quem fica fixo, olhando as faltas alheias, esquece de olhar a si próprio. Perde um tempão. E eu pergunto, traz algum benefício para a gente? Traz? O que faz com a gente? Só nos atrasa? Né? Só nos perturba? Chega no fim do dia, a pessoa está sentindo mal. Ah, Carlota, me dá um passe, pelo amor de Deus, daquele especial, daquele de meia hora. Mas as próprias energias que a pessoa cria, sabe, através disso, não é ninguém que pôs mal olhado, não é ninguém que fez para a pessoa, é a própria pessoa por causa disso aqui, ó. Essas ficam olhando os defeitos dos outros e esquecendo de se corrigir, de se melhorar. Quem que é perfeito nesse mundo que pode querer corrigir os outros? Nem Jesus Cristo falou diretamente para a gente. Ele respeitou o nosso livre-arbítrio. Como respeito? Nós estamos aqui até hoje. Então aqui, ó, não ceda seus olhos na fixação das faltas alheias, entendendo que você não foi chamado a ver, que você foi chamado a ver para auxiliar. E se nós ficarmos olhando os defeitos dos outros, as falhas dos outros, nós não achamos tempo para servir, para cooperar, para ajudar, para desfazer do mal que existe em nós, porque nós ficamos só olhando os defeitos. Aquele ditado, né? Nós sentamos em cima dos nossos defeitos para ficar olhando o defeito do outro. É um embornal, né, Ruth? A gente é mais fácil olhar o que está dentro do embornal do outro do que olhar o que está no nosso. Né? Então é isso aí, ó. A gente tem que aprender isso aí, certo? A não ceder os nossos olhos à fixação das faltas alheias. Porque o que nós vamos ver não é para que a gente fique comentando. Não é para que a gente passe para frente, não. Certo? Nós temos que aprender a ver as coisas erradas e a gente não comentar aquilo. Porque senão a gente fica preso a isso aí, ó, a falta dos outros.
E a gente foi chamado para auxiliar, que essa pessoa às vezes pode nos procurar, às vezes, algum dia, e nós temos que estar pronto para ajudar. Nós não sabemos o dia da manhã. Esse mundo dá muita volta. Alguém pode chegar para nós com uma necessidade, porque a gente vê o seguinte, quando Maria Madalena procurou Jesus, você já imaginou se Jesus não fosse atender ela? Mas Jesus atendeu ela com maior amor e carinho, maior respeito. E com isso ele ajudou ela a sair daquela vida. Né? Então a gente precisa entender isso, que errar todo mundo vai errar. Perfeito todo mundo é. Mas nós não podemos perder tempo e ficar olhando lá, né, as faltas deles. Nós temos que aprender que nós estamos aqui para ver e para auxiliar. Cumpra seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. O César Quintão é que tem uma mensagem que ele fala, que são os professores gratuitos, né? Aqueles que surgem no nosso dia a dia, que são os desagradáveis, né? É justamente para nos disciplinar, é para nos ajudar a corrigir faltas ainda, erros, falhas nossas ainda. Né? Então a gente cumprimos o nosso dever de cada dia, as nossas tarefas, por mais desagradável que elas sejam, certo? Por mais constrangedor que lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina, certo? Vamos ser gratos. Vamos ser, ainda mais a gente que mora aqui, num lugar tão abençoado, sabe? Alguém aqui hoje, por exemplo, acordou com a sirene tocando para esconder que ia cair um míssil aí? Não acordou, né? Quando a gente vê os nossos irmãos na faixa de Gaza lá, a gente fica até com dó deles. Não é mesmo? Quando a gente vê lá na Ucrânia, aquele povo não tem sossego. Não é mesmo? E quantas vezes, por pouquinhas coisas, a gente passa a reclamar. Então, vamos ser gratos e entender que muitas das vezes o que surge no nosso dia, na nossa vida, vamos refletir um pouco, que talvez é para que a gente mude naquele aspecto, é para que a gente melhore um pouco mais naquilo. Está dando para entender aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo calado? Estou achando que você está meio triste aí. Está dando para entender? Ó, aprenda a encontrar tempo, isso aqui é muito importante. Aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. E nós perdemos muita oportunidade. Porque nós vamos chegar no plano espiritual, e se nós reclamarmos, eles vão falar assim, vocês não podem reclamar não. Vocês têm uma enciclopédia de informação lá. Vocês tinham uma riqueza de obras, porque os espíritos superiores, Deus permitiu que eles levassem o conhecimento para vocês. Está tudo lá nos livros. Por que vocês não leram? E aqui, ó. Aprender, utilizar. O André Luiz tem uma fala dele, que ele fala sobre as horas inconscientes. Eu não sei se alguém já leu, já viu isso, ele fala sobre isso. Ele fala sobre as horas inconscientes. O André Luiz fala que o dia tem 24 horas. Ele fala assim, nós dormimos 8 horas. Trabalhamos 10. Entre deslocamento, ele fala mais ou menos assim. Então dá 18 horas. Sobra 6. 5 dias da semana, 6 vezes 5, 30. Vamos supor que ninguém trabalha no sábado. Aí no sábado você dorme 8, sobra 16 no sábado, 16 no domingo, mais 32. São 62 horas que ele fala que nós perdemos elas, às vezes sem perceber. São horas inconscientes, que nós às vezes estamos na rede social, jogando o tempo fora, que poderíamos estar. Passou? É isso aí, cara. Quem passou? Estava aí. Foi algum irmãozinho que passou isso aqui, não foi eu não. Foi, Carlota. Ah, é porque eu apertei errado aqui, ó. Então aqui, ó. Aí ele fala que nós poderíamos aproveitar essas 62 horas
aqui, ó, a encontrar um tempo para conviver com os bons livros. Né? Nós às vezes perdemos tempo você assiste filme 2 vezes lá, você assiste lá um filme 2, 3 vezes repetido. Há uma novela repetida 200 vezes. Então, assim, ó, gente, nada contra quem gosta aí não, tá? Só pra gente ver que o André Luiz é que fala, né? Eu não. Então ele fala nessas horas inconscientes que nós perdemos oportunidade de aprendizagem. Tá rindo aí, Renan? Mas é isso aí. Horas que passam despercebidas por nós, que nós poderíamos usar elas em nosso favor, desenvolver a nossa inteligência, fazer uma arte, enfim, fazer coisas mais úteis. Visitar uma pessoa. Ah, eu estou para visitar o fulano, eu vou lá amanhã. Aí chega amanhã, você fala, não, eu falei que é amanhã que eu vou lá. Não, amanhã, aí chega amanhã, não, é amanhã. E nunca que vai, ele morre, você não visita ele. Então a gente tem que aprender a utilizar melhor o nosso tempo e encontrar aí, ó, tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Porque nós trazemos as nossas imperfeições, o nosso atraso, o que nós temos de conhecimento, nós viemos para adquirir esses conhecimentos novos aqui, que os espíritos superiores trazem, para nós mudar, para nós melhorar. Nós viemos para jogar fora o que nos serve e buscar coisas melhores para a gente. A criança vai para a escola, o aluno vai para a escola para quê? É para adquirir o quê? Conhecimento, aprendizado. Porque se ele não for para a escola, o que acontece com ele? Ele não aprende a ler, escrever, fica analfabeto. Nós precisamos entender que os bons livros que ele recomenda vai trazer para nós informações que nós precisamos para nos ajudar na nossa melhoria. Certo? Eu encontrei esse livro aí, essa mensagem aí, eu falei, nossa senhora, aí, ó, um livro estava guardado. Não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto da oração. Isso aqui, ó, quem se entrega à cólera, ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, fica preso nessas condições aqui, ó. Certo? Muitas das vezes a pessoa não consegue forças, porque se entrega a essas situações aqui infelizes. E eu pergunto para vocês, isso aqui é bom? É bem? Então a gente precisa trabalhar quando isso aqui nos visitar, para que a gente possa ser firme e forte e conseguir vencer isso. Porque senão, é igual ele fala, a nossa alma vai se converter numa nota desafinada no conjunto da oração. Não conseguimos rezar. Não conseguimos concentrar encolerizados, desanimados, levianos ou com desejos infelizes. Não conseguimos fazer essa conexão. É nisso aí que Jesus se refere, ó, à vigilância. É nisso aí que ele está se referindo para nós sobre a vigilância. Porque muitas das vezes a gente tem dificuldades, mas é por causa dessas coisas, por falta de vigiarmos. Caminhe no clima de otimismo, da boa vontade para com todos. Para com todos. Todos. Aí entra todas as pessoas. Vamos caminhar, gente, sempre otimistas. Sempre pensando no bem. Sabe? Mesmo que as coisas estejam, vamos ser otimistas e entender que Deus é Pai. E vamos ter boa vontade para com todos. Certo? Não compete a nós julgar. Aí, ó, não dependure sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Porque quem se habitua no cabide da queixa, a pessoa que habitua só reclamar, fica bom nisso. Fica bom nisso. Pode ganhar na Mega Sena, esse prêmio na Mega Sena que vai ter agora, 600 milhões, pode ganhar esses 600 milhões que está ruim. Quem habitua a reclamar, fica bom nisso.
E quem mentaliza o mal dos outros, o André Luiz fala para nós no Pensamento em Vida, que ele vai, aos poucos, absorvendo aquilo ali, ó, aquele mal do outro, e daqui a pouco ele passa a fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Entra na mesma faixa de vibração. Quem fala é o André Luiz no Pensamento, Emmanuel no Pensamento em Vida. Então a gente precisa aprender a fugir disso aqui, ó. Sabe? O Chico, uma vez caiu, e quando ele caiu, ele estava no chão ainda, o Emmanuel chegou e falou: Chico, agradeça. Aí o Chico falou assim: mas eu caí. Ele falou: não, eu que estou mandando, é Paulo. Paulo fala: dai graças a tudo. Aí o Chico levantou, agradeceu, obrigado por eu ter caído e tal. Daí uns dias o Chico perguntou: Emmanuel, mas nem quando eu caio eu tenho que agradecer. Ele falou: Chico, havia uma legião de obsessores só esperando você xingar e reclamar para entrar em conexão contigo e te perturbar no seu trabalho. Então, quando entra nisso aí, reclamar, xingar, os obsessores, irmãozinhos sem compreensão, vão influenciar. Certo? Então, vamos aprender a deixar as queixas de lado e nem ficar olhando o que os outros estão fazendo de mal. Por quê? O mal que ele está fazendo vai prejudicar a ele. Certo? Cada um vai responder pelo que faz. E eu não vou responder pelo que o outro está fazendo, eu vou responder pelo que eu estou fazendo. Então, se eu ficar vendo, mentalizando esse mal dele, eu vou estar o quê? Tomando conta da vida dele, esquecendo de melhorar. E é um risco, porque eu posso estar atraindo para mim aqueles mesmos obsessores que estão ali para também me prejudicar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É o vigiar que ele está falando, de Jesus. E por fim ele fala assim: cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece. Uma vez que desse modo o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir em nome de Deus. Olha lá, ó. Cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros. Né? Faça o bem a todos, desinteressadamente. Porque no esquecimento de nós mesmos, a gente vai conseguir essa harmonização, essa paz, para a gente poder fazer as nossas preces, para a gente fazer a nossa conexão. Quando você está ajudando as pessoas desinteressadamente, quando você está fazendo o bem desinteressadamente, você consegue essa paz interior, íntimo, e você consegue fazer essa conexão. Aqui eu tirei do Pensamento em Vida. Eu acho importante essa parte que o Emmanuel fala para nós aqui, porque isso aqui nos ajuda muito. Ó. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem as vidas cotidianas. Teremos assim um espelho de nossa mente voltada para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Olha aqui, ó. Aí ele fala para a gente procurar a boa parte das criaturas. Muitas das vezes se procura a pior parte, né? Muitas vezes se procura a pior parte das coisas, né? A gente às vezes não vê as coisas dos outros ou o sucesso com bons olhos. Muitas das vezes nós não vimos, nós não incentivamos. Então, o que ele nos fala, porque isso aqui é importante para nós, porque ele está nos levando a uma condição para que a nossa mente passe a ter o bem constante. E é o que ele fala, libertar-nos dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Nós passamos a ser uma referência, um refletor de bem, de paz, de tranquilidade. Certo? Isso tudo é importante para nós. E agora nós pegamos uma passagem de Jesus aqui. Ele falou sobre isso também. Ó.
Se, portanto, quando apresentados vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar, e antes de mais nada, vos reconciliar com o vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. O que Jesus está falando para nós aqui? Você vai fazer a sua prece. Então, ele manda que a gente procure tirar sentimentos inferiores. Sentimento de rancor, de raiva. Porque, na realidade, isso aqui que ocorria aqui, ele estava lá observando as pessoas fazer as suas doações. E as pessoas doavam as coisas materiais. Era um carneiro, era um cabrito, era uma rolinha, assim, de acordo com o que a pessoa tinha. E ele foi, para mudar esse costume, ele não podia falar que estava errado. Porque o que agrada mais a Deus? A gente dá a Deus um objeto material ou a gente mudar intimamente? O que vocês acham? Oi? Então, foi o que Jesus quis mostrar aqui, ó. Quando lembrares que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar. E antes de mais nada, vos reconciliar com o vosso irmão, só depois voltar para oferecer. Então, a gente sabe que o que agrada a Deus é isso. Então, quando a gente for fazer as nossas preces, o que vai agradar a Deus é o quê? É o que está no nosso coração. Então, a gente precisa estar realmente vigilante para que a gente não esteja com nada contra ninguém. Porque senão, como é que a gente vai fazer a nossa prece? E ele fala assim, ó, entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão, e só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eu pergunto para vocês, com um sentimento de raiva, um sentimento de ódio para com alguém consegue fazer com que a sua prece seja levada aos pés do Eterno? É o que Jesus falou para nós vigiar. No dia a dia, a gente vai encontrar dificuldades, obstáculos, que a gente precisa aprender a superá-los, certo? Que a gente precisa realmente conseguir passar por cima deles, entendendo que nós trabalhamos pela nossa evolução, pela nossa melhoria. Então, quando ele nos faz essa recomendação aqui, ó, entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão, e só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Precisamos de aprender a vigiar no nosso dia a dia, a não alimentar sentimentos e pensamentos inferiores. Porque se nós chegarmos aqui, eu vou tomar o passe, a dona Célia vai dar o passe. Se eu tiver despreparado intimamente, com meus sentimentos, minhas vibrações ruins, eu pergunto, eu receberei alguma coisa? O que vocês acham? Eu estou receptivo? Eu não estou receptivo. É o que ele está falando ali. Ó. Eu não estou receptivo, porque eu entrei no tempo, mas eu não estou preparado. Então, a gente precisa entender isso. Né? Entender que ele está falando para a gente aqui. Para que a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos. A gente retirou aqui dos funções psicofônicas, do Chico Xavier, do Francisco Xavier, fiz diversos, né? Pensamento em Vida, do Chico também, pelo Espírito de Emmanuel e do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos vigiar, vamos estar atentos, sabendo que essa tarefa aí é de cada um, tá certo? E a gente não tem que esconder do presidente do centro, do vice-presidente do centro, esconder da Carlota, esconder da dona Célia. Não precisa de fazer nada, porque Deus está vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Deus está vendo o que está no coração, no íntimo de cada um. Então é cada um que deve vigiar, cada um que deve realmente ter consciência e entender que todos nós fazemos uma semeadura, todos os dias fazemos uma plantação. Que a gente possa aproveitar para fazer uma plantação boa, para que a gente tenha uma colheita melhor, certo? Que a gente aproveite o nosso dia para a gente poder estar fazendo bem, vigiando, sempre vigilante. Eu tenho certeza que aquilo que o Padre Zezinho fala na música dele, né? Aquilo que ao chegar o fim do dia,
eu sei que eu... Como é que é a música mesmo? Eu esqueci a música. É o que ele fala pra gente na música dele, né? Eu sei que no final do dia eu dormiria em paz. Não é isso que ele fala? Mas é o que a gente precisa estar vigilante, estar observando aí. Porque a gente tem muita informação, a doutrina espírita é rica de informação, há uma literatura muito grande, uma enciclopédia do Chico, de Valdo, de vários outros médios que trouxeram para nós, bondade divina mandando para nós informação aí, ó, através das obras, e a gente está com uma oportunidade muito grande na nossa vida para a gente crescer, evoluir, para a gente melhorar. É isso que ele propõe para nós aí, tá bom? Eu agradeço aos meus irmãos a paciência, a calma, né? Hoje é Natal, graças a Deus, que Jesus abençoe a todos, né? Dê muita paz, né? Para que os irmãos levem para os lares de vocês aí, tá? E nós desejamos tudo de bom.